Gente, vocês não imaginam a alegria, a motivação que nós estamos aqui hoje nesse podcast, recebendo uma estrela, a estrela das emoções. Nadine é a pessoa que não só conhece emoções, como trabalha muito bem, e nós tivemos o privilégio agora de assisti-la no palco, domínio total, uma comunicação aberta, leve, gostosa. Me apaixonei. Obrigado. Seja bem-vindo no nosso podcast, tá? A gente vai fazer um bate-bola bem informal, rapidinho, não mais do que 2 horas, é isso? Tá, não, brincadeira, tá? É um bate-bola rápido. Diferente do palco, que a gente está acostumado com o palco, sempre tem aquela tensão. Então relaxa, vamos estar aqui entre amigos, entre palestrantes, companheiros de palco, né? E vamos em frente. Passo a bola para você. Já que não vamos falar de time, de jogadores, eu vou passar a bola para você. Tá bom. Antes da gente começar e falar um pouquinho até da sua palestra, Nadine, eu queria agradecer, foi incrível realmente. Obrigada. E aí eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade sobre você que ninguém sabe, pra gente poder começar. Uma curiosidade sobre mim que ninguém sabe. Porque nós vimos lá vários personagens da Nadine na apresentação, e aí depois já vai entrar no tema. Aí de repente é aquela que a gente esconde aqui na manga, né? Não é isso? Poxa vida, olha, a curiosidade que eu pensei, ela não é nada muito elaborado. Sei lá, tipo, eu como pão com manteiga todo dia, é por isso que eu inventei o método Doriana, porque eu acho que é tão diário quanto passar manteiga no pão real, assim, sabe? Aí é uma coisa besta mesmo de compartilhar, mas que tem a ver um pouco do que a gente tá falando. É uma curiosidade sobre mim. Mas não é, olha que interessante, né? Mas não é besta, né? Porque é uma coisa assim que é inata sua, né? É tão natural, né? E a gente tá falando disso, né? Das emoções, o quanto que elas não são tão naturais nossas, e a gente precisa se perceber, né? E é justamente isso, né? É tão seu, tão natural seu do dia a dia, que você criou, né, esse método, esse Doriana, porque tá ali presente nos dia a dia. As emoções estão ali. Aproveita e já fala um pouquinho pra gente, porque teve gente que não assistiu a palestra, né? Conta um pouquinho rapidamente pra gente, pra depois a gente já entrar na... Isso, a Dor e a Ana junto. Então, gente, muito prazer. Eu tô muito feliz de estar aqui com o Edu e com a Grazi. O método Doriana é um método de autogestão que a gente pode aplicar todos os dias, que o objetivo é ajudar a gente a aplicar a inteligência emocional. A inteligência emocional é, 1, identificar as suas emoções e 2, gerenciá-las para você conseguir expressar isso de maneira apropriada e eficaz. Mas eu gosto de simplificar isso. É você identificar e gerenciar suas emoções para conseguir o que você quer. O que você quer? Tá aí me escutando? Bom, com essa premissa, a gente pode dividir esse identificar e gerenciar em passos que vão nos ajudar a lembrar disso no dia a dia. Porque, primeiro, as nossas emoções muitas vezes são negligenciadas. A gente não consegue muitas vezes dizer o que a gente está sentindo, dar nome para isso, entender o que nós estamos pensando e sentindo e qual a relação disso com os nossos resultados, com a nossa vida. É um pouco distante. Então, o objetivo desse método é justamente dividir em 2 etapas. Então, primeiro, identificar, é você distanciar, observar e reconhecer as suas emoções. Sempre que alguém, por exemplo, vocês me perguntaram, fazem uma pergunta aqui para mim, imediatamente no meu cérebro já vem um monte de emoções e pensamentos. Para eu entender o que está se passando, eu preciso estar treinada nesse distanciamento, nessa ancoragem aqui de mim mesma. Poxa, o que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Onde eu estou? Dá uma distanciada. Olhar com esse olhar da câmera aí, por exemplo. Sabe? Um olhar distante. Poxa, respirando eu consigo entender melhor o que está se passando na minha cabeça. E aí eu observo e eu reconheço essas emoções. É a partir daí que você faz qualquer coisa na sua vida, entendendo o que está rolando nesse universo aqui, porque é a partir dele que você manifesta as coisas na sua vida. Eu acredito muito nisso. Também. Muito, muito. E aí depois eu conto Ana. Bom, mas... Aí depois fica para o próximo encontro. Deixa aquela vontadinha, aquela pimentinha. Mas é bacana isso, Nadine, porque John Maxwell fala isso, né? Que nós somos 10% do que acontece, que você não consegue alterar, mudar, e 90% é como a gente reage à situação. Isso que você falou é verdadeiro, porque é recomendado quando você está com muita raiva não tomar decisões.
porque você não está no estado normal, perfeito, de equilíbrio. Então, esse afastamento que você disse aí, esse gerenciamento, com certeza, você não acredita nisso? Que é o caminho para a gente equilibrar as nossas emoções, né? Total, é sobre o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Nós não controlamos o mundo. A gente se treina para ter um maior controle com como a gente lida com as emoções. As emoções em si são incontroláveis, elas vão chegar, o gatilho vai acontecer e você vai sentir. Você vai sentir. E a gente tem muito mais emoções desprazerosas do que prazerosas. Prazerosas a gente tem alegria. E aí desprazerosas a gente tem raiva, medo e tristeza. Então faz muito sentido, sabendo que você vai lidar com essas emoções todos os dias, entender como elas acontecem no seu corpo. Quais são as vantagens? Porque se eu sentir isso todo dia, isso não me dá vantagem nenhuma, isso não ser bom em momento nenhum para mim, e eu julgar essas emoções como algo ruim, eu vou sempre falar para mim mesmo que eu tô errado, que tá ruim, sendo que não. Todos nós temos essas emoções e elas têm um excelente lado. Então eu te convido aí a conhecer meu trabalho e a conhecer minha palestra, porque a gente fala justamente do lado bom dessa raiva. A recompensa. Do lado bom dessa tristeza, desse medo. Isso mesmo. Até porque eu também tenho alguns trabalhos, faço trabalho, não tinha essa visão, esse trabalho da Doriana, e eu gostei muito, vou começar também a usar um pouco dessa visão, que eu achei bastante interessante, mas assim, dentro do trabalho com empoderamento, né? Empoderamento, foco muito em mulher, e a gente fala muito disso, né? Tudo depende de como, porque tudo é um ponto de vista, né? Mas quando você, a partir do momento que você se conhece, se você se reconhece, se você reconhece aquilo que desperta os gatilhos em você, que é um pouco disso que você trouxe, assim, para você identificar, para você saber o que você vai lidar, você tem que identificar primeiro, porque eu não sei o que eu vou lidar, como que eu vou lidar se eu não sei com o que eu estou lidando. Que é o primeiro de identificar as suas emoções. E quais são os gatilhos que despertam aquilo. Então, acho que são alguns passos bastante interessantes, que acho que faz todo sentido, para você se empoderar como ser humano e fazer as suas escolhas, e você se empoderar e tomar qualquer decisão dali para frente. Assim, eu adorei, muito super obrigada, foi super contribuição. A gente está aqui, ele costuma dizer que a gente dorme professor e acorda aluno sempre, eu acho que é uma troca. E aí, trazendo um pouquinho, pensando que a gente está aqui num congresso para recursos humanos, né? E aí cada um traz um pouquinho de contribuição aqui com os seus talentos. O pessoal de RH que está aqui, como é que você acha que eles podem levar um pouquinho do seu trabalho para dentro do RH, dentro das organizações? Como é que você acha que eles podem começar já a implantar isso? É legal, adorei a sua pergunta, Gra. Eu acredito que a cultura para a gente e para as empresas ela é muito parecida. Porque as empresas são grupos de pessoas, de recursos que entregam valor para a sociedade. E a gente não é muito diferente disso. A gente também gerencia recursos, são as nossas emoções, pensamentos e o que a gente tem, e entrega algo, a gente serve o outro o tempo todo. Então, eu gosto muito de trazer que, para a gente trazer uma cultura de emoções, é importante falar sobre isso. É importante tanto aceitar, acolher as suas emoções, mas também deixar com que a gente perceba a emoção no outro. Tudo bem o outro sentir. Estou vendo que o outro está irritado, desde que eu não me puna e não puna a outra pessoa. Então, trazer esse acolhimento de, as pessoas sentem aqui, a gente não fica fingindo que a gente não sente. Acho que é um primeiro passo. Isso, se as empresas conseguirem aplicar isso, e se a gente na nossa vida também, se a gente começar a parar de fingir que a gente não sente, é muito, porque a partir daí... reconhecer que isso existe, né? E que, ok, vamos lidar com isso. É meio óbvio, mas enfim, e eu entendo por que isso tinha essa dificuldade, porque a gente não tinha ferramenta. Antigamente a gente não entendia sobre, a gente não tinha ferramenta, a gente não sabia olhar o lado bom. E a gente foi criado, né? Somos criados há séculos a não lidar com isso. Total. Assim, podar, isso não existe, isso não pode. Então, assim, nós estamos fazendo uma desconstrução de todo um histórico para aprender a lidar com isso e criar um mundo diferente aí pela frente, né? Isso passa pela nossa criação, pela criação dos nossos filhos. Sim. Porque se você for pensar, e aí falando um pouco de sistema e um pouco da palestra anterior maravilhosa do Eugênio, era interessante que a gente não se empoderasse das nossas emoções e não olhasse para elas e entendesse que é algo errado. Moldado, né? Porque quando você não entende as suas emoções e não sabe usá-las ao seu favor, você tira o seu poder. E a minha palestra, o meu trabalho é só sobre como retornar o poder a você mesmo, que também é o que você faz. E o meu poder está dentro de mim, está nesse lado bom dessas emoções, das minhas forças, do meu repertório. Então faz muito sentido a gente começar por isso. Essa é a primeira dica. Então aceitar as emoções. Segunda é treinar.
Porque, eu posso aceitar, mas se eu não souber treinar, eu vou passar raiva e não vou saber comunicar para o outro. Então, treinar isso, e a gente entra em milhões de assuntos aqui. Sim. Mas, treinar e ter práticas de autoobservação. Todo funcionário, mandar um e-mail. Não manda um e-mail para lembrar da palestra que vai ter, do pesquisa de clima. Gente, já se observaram hoje? A gente fez um exercício aqui na palestra super legal. A gente parou, fez X. Senti isso. É básico, mas é muito importante. E aí, para quem quiser me seguir, @Nadine do Carmo, já meu aplicativo fica pronto, em que a gente faz esse mesmo processo no digital. E aí a gente tem dados, gente. Contra dados não há argumentos. Olha que bacana, você falou em repetição, né? Repetição eu falo que é a repetição que nos leva à perfeição, né? E Alvin Toffler, ele fala no seu livro Choque de Futuro, que o analfabeto de hoje é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? Então, nós viemos de gerações que não trabalhamos, gerenciávamos a nossa emoção, né? Então, você está de parabéns trabalhando justamente. Eu também trabalho com gestão de pessoas, fiz uma palestra na quarta-feira com o CRET, né? Eu trabalhando a parte motivacional, e o rapaz me fez uma pergunta: como se sentir motivado num ambiente totalmente desmotivado? Desconecta, você é... Né? Eu chamo eu empreendedor, não é empreendedor, é eu empreendedor, né? Então você tem o domínio seu, primeiro você, aquilo que você falou, afasta do redemoinho, estabiliza, se motiva, que você vai ser o agente transformador lá naquele, pelo teu exemplo, porque daí você já abre o seu mindset, somente você já começa a enxergar a realidade diferente, exemplo, né? É bacana. Eu quero fazer outra pergunta dentro do que você falou aí. Nós estamos dentro de RH. O palestrante anterior, você tocou muito na questão de habilidades comportamentais, que é a ferramenta do futuro, os famosos soft skills, né? Porque aí nós temos programas de inteligência artificial fazendo, e nós temos que gerir as nossas emoções. No mundo de RH, pesquisas mostram que 80%, alguma até passa, 80% das demissões são feitas em cima de comportamentos que não condizem com a cultura da empresa, né? Que é justamente... Então, uma pessoa que não consegue se equilibrar, ter domínio sobre, gerenciar suas emoções, como ela faria para ingressar no centro do mundo, né? Que é o tema, as pessoas no centro do mundo, né? Se o próprio mundo interior dela não está no centro, tá fora, né? Como ela faria isso? Só retomando sua pergunta para ver se eu entendi ela bem direitinho. Como que alguém que não está tendo resultados nos seus relacionamentos, está indo mal no trabalho, está sendo demitido, não está conseguindo ter boas relações com resultados positivos, ela pode começar esse processo de inteligência emocional? Seria mais ou menos isso? Isso. Bom, o primeiro passo é você começar a ter intimidade com essas emoções. Eu passei 20, 30 anos negando que eu sentia elas. Então, poxa, hoje eu me senti com raiva, eu me senti com medo, eu me senti triste. Comece a entender quais são as suas emoções, porque você vai começar a perceber que existe um pensamento, existe uma emoção, existe uma ação sua. Eu não sei direito o que está acontecendo, eu trato mal as pessoas. Cara, ninguém vai querer ficar realmente no seu time, porque as pessoas têm a necessidade de respeito. Então, se eu tiro a necessidade do outro, se eu não entrego aquilo para aquela pessoa, ela vai ficar irritada sim, com razão. Então, é importante você começar a entender. Eu faço isso, tenho esse resultado. Faço isso, tenho esse resultado. A partir desse mapeamento das emoções, é um começo. Depois que eu começo a identificar que eu já estou sentindo isso, quando isso acontece, quando determinada pessoa me fala tal coisa, eu começo a ir para a parte de gerenciar a minha atitude. Então, nessa palestra de hoje, eu só foquei em autogestão. Eu não falei a forma correta de você comunicar, mas a gente tem ferramentas. A gente tem ferramentas para quando a sua raiva está muito alta e para você não descontar nas pessoas nem em si mesmo. A gente tem ferramentas para quando o seu medo está muito alto. O que você pode fazer? Quando a sua tristeza... para você dar limite, comunicar posse para as outras pessoas. Comunicação não violenta. E é muito legal, porque a partir do momento, Edu, que você conhece as suas necessidades, que é a partir desse mapeamento, mapear a sua história, mapear seu dia a dia, você vai entendendo o que é importante. Então, você vai lendo o mundo com esse prisma.
E, de verdade, isso muda vidas, muda a maneira como você está reagindo lá. E eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar. Não de imediato com as outras pessoas, mas com você mesmo. E, de novo, a gente faz tudo isso aqui, a gente vem para congresso de RH, a gente vai nas empresas, a gente faz podcast, porque a gente quer se sentir bem, a gente quer que as nossas necessidades estejam atendidas, a gente quer se sentir alegre. Então, a gente tem que focar nisso, entender quais são as nossas necessidades, entender como a gente se dá essas coisas, partindo da autorresponsabilidade. Não é começando a culpar o mundo e as pessoas, é parando, olhando para dentro e fazendo esse caminho. É árduo, demora, mas vale muito a pena. Muito, mesmo. Vale a pena pagar o preço. Nossa, com certeza, demais, né? demais. Nadine, eu digo que errar já é humano. Jogar a culpa nos outros, então, nem se fale, não é verdade? Então, a gente tem que ter autocontrole, né? Autoconfiança. E o auto, quer dizer, é você. Tudo parte de você. Vem das suas emoções. Então, você ajustando as suas emoções, hoje tem N de ferramentas, né, disponíveis, técnicas, e aí é exercício, é repetição, e aí você vai se ajustando, e eu acho até legal, porque quando você vai se ajustando, você já vai automaticamente vindo para o centro. E aí a pessoa foi criada para ser o centro do mundo. Nós somos o ápice da criação, mesma, né? Acho que e é legal quando você fala isso, você falou, né, de começa a mapear aquilo que está acontecendo, e aí uma coisa que eu sempre falo, né, quando eu estou atendendo as pessoas, que eu falo assim, mapeia o que está acontecendo com você, tudo o que acontece e o porquê que aquilo que está acontecendo, em que momento, né? Porque às vezes que é quando eu começo a identificar, né, o porquê que eu estou tendo essa ação, esse comportamento, qual é o momento do meu dia. Porque aí você começa a identificar que são seus gatilhos, você começa a identificar e aí você começa a se perceber. Então, agora eu entendo por que as pessoas não querem estar perto de mim. Agora eu entendo por que as pessoas não me convidam para almoçar. Agora eu entendo por que eles saem todos para almoçar escondidinho e ninguém me chama na hora quando eu estou trabalhando. E aí você começa a se colocar no centro e assumir a sua responsabilidade, se reconhecer. E aí muito mais do que uma coisa que você trouxe que eu gosto muito, que é não se culpar. Não tem culpa, não tem certo, não tem errado. É simplesmente você se reconhecer, né, se empoderar daquilo que realmente é seu e ir atrás daquilo que é leve. É uma coisa que eu falo muito, que é da leveza. Que é que você falou, a gente está aqui nesse bate-papo gostoso, porque a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, que traz a leveza e traz a alegria, e a gente quer compartilhar isso com o outro. Então, o que de fato te traz a leveza, né? O que te faz, assim, eu não gosto de falar que é um trabalho, né? Mas é uma jornada de você se reconhecer e ao longo do caminho você vai falar, olha, isso aqui não foi legal, mas tudo bem, o que eu fiz que não foi legal e o que eu vou escolher diferente a partir daqui, e é se conhecendo, é identificando quais foram as emoções que surgiram naquele momento e escolher diferente a partir dali. E eu adorei seu trabalho, viu? Eu tô muito encantada, porque eu vou conectar com o meu. Ai, que amor! Eu gostei muito que você trabalha com empoderamento, eu acredito muito nisso. Também tive a oportunidade de conversar com outras pessoas aqui no evento, é muito legal. E a gente tá aqui porque a gente conecta, né? Nada total. É por acaso. Não, total. Nada é por acaso. A gente está conectado ao centro do mundo. Sim, e o centro do mundo são as pessoas, né? isso. E você falou muito legal da questão de felicidade, né? Porque, infelizmente, as pessoas que não se encontram emocionalmente, elas são desequilibradas, elas são mal-humoradas, né? Não são felizes. E eu, como sou um cara do gestão de pessoa, focado em motivação, focado em humor, né? Deu até título do meu livro, Transforme, Mudança, né? Transforme sua vida com humor e motivação, né? Tá ali, ó, quietinho ali do lado, depois num outro podcast a gente vai falar dele. E tem uma coisa seguinte... É que ele falou, a pessoa sai para almoçar, a pessoa vai ficando isolada. Por não que as pessoas, ela, pela atitude, acaba isolando. E eu falo, ninguém gosta de ficar perto de pessoa mal-humorada, porque pessoa mal-humorada é uma pessoa emburrada. E dá medo de ficar perto da coice na gente, né? Então, todo mundo gosta de ser bem tratado. E é inconsciente, ela acaba fazendo de forma inconsciente, atingir. Até ela se perceber e se reconhecer. O segredo está aí a Nadine, né? Tá a Nadine expert no assunto. E eu brinco, até pra gente encerrar, que eu brinco, eu sempre falo assim nas minhas mentorias, que assim, olha, a partir daqui você já se reconheceu, você já identificou, já está consciente. Então, tudo que você escolher daqui para frente não é mais inconsciente. Então, se você continuar escolhendo as mesmas coisas, é de forma consciente, não é mais automático. Então, você escolhe o que você quiser, mas não pode dizer que você não sabia, né? Eu queria super agradecer. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, mas você também precisa curtir o evento, tá bom? Então, muito obrigada.
E a gente espera até o próximo, né? E a gente depois vai trocar umas figurinhas aqui. Ai, Muito obrigada, viu? obrigada eu. Amei, me chama sempre que eu tô aqui. Tá. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer estar com você, te conhecer. Como diz aí, parabéns nossos pelo santos trabalho. se cruzaram desde a entrada ali, porque a gente tem o mesmo propósito. Com Estamos certeza. todos conectados. Conexão, ela se faz através da mente, mas primeiro ela faz através de corações, né, de emoções. E desde o primeiro contato a gente já sentiu, parece que eu te conheço há muito tempo, sabe? E eu fico feliz, agradeço a oportunidade a toda, minha gratidão a Deus, a cada um de vocês que estão fazendo esse evento um super evento. E eu fico feliz de ter a oportunidade de estar junto com você nesse podcast e com certeza nossos caminhos vão cruzar, a gente vai fazer muito Vamos trabalho. contribuir. Porque o nosso propósito é o quê? Ajudar as pessoas. É isso. O meu propósito é o seguinte, é impactar vidas e ajudar as pessoas a transformarem as suas histórias. É o nosso. Amém. Amém? Obrigada, gente. Obrigado.